Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Quer melhorar o seu manejo de plantas daninhas? Siga com o especialista Fernando Adegas para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar este vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente a se manter ativo. Bora pro vídeo? Olá, você sabia que as plantas daninhas são um dos principais problemas dos sistemas de produção de grãos no mundo inteiro, especialmente da cultura da soja? É um dos dois principais problemas nos Estados Unidos, é o principal problema na Argentina, no Paraguai, na Austrália e também um dos três principais problemas no Brasil. Além de ser problema com a dificuldade de controle, hoje o custo de produção é muito alto. Meu nome é Fernando Adegas, eu sou pesquisador de plantas daninhas da Embrapa Soja e gostaria de tirar alguns minutinhos para falar com vocês desse importante tema no sistema de produção de soja, que é manejo das plantas daninhas. Entre os problemas hoje que nós temos de manejo de plantas daninhas nas culturas de grãos, especialmente a soja, mas também no milho, no algodão, no feijão, são as plantas daninhas resistentes a herbicidas, que começou a aparecer há 30, 35 anos atrás. O que seriam plantas daninhas resistentes a herbicidas? São aquelas plantas que naturalmente os herbicidas controlavam no passado, com uma determinada dose, e hoje nós aplicamos a mesma dose desse herbicida e não controla mais. Por que isso aconteceu? Foi um processo de seleção de algumas populações existentes que já estavam nas áreas, né? Então, essas populações eram resistentes a determinados herbicidas e com o uso continuado desse mesmo herbicida ou herbicidas do mesmo mecanismo de ação, quer dizer, que atuam da mesma maneira, nós fomos selecionando essas plantas. E elas se espalharam, se disseminaram para todo o Brasil, e esse que é o grande problema. Especificamente, esse problema começou na década de 90, um pouquinho no final da década de 80, mas principalmente na década de 90, com o dito dos herbicidas convencionais. Aí nós entramos na geração das culturas resistentes ao glifosato, e pelo uso continuado desse herbicida, um excelente herbicida no sistema de produção importante, nós selecionamos plantas resistentes ao glifosato. E hoje esse é o principal problema que nós temos no Brasil. Nós já temos 11 espécies resistentes ao glifosato, já foram catalogadas, e além de tudo, mais alguns casos que não são resistentes ao glifosato, mas resistentes ao glifosato e a outro herbicida. Então a gente chama de resistência múltipla, que complica ainda mais os nossos controles. E o que nós vamos fazer nessas situações? Bom, primeiro, vamos evitar que essas plantas entrem nas nossas propriedades. Então, aquele que a gente sempre fala do controle, do método preventivo de controle, utilizar semente de boa qualidade, cuidado com a adubação verde, cuidado com o trânsito de máquinas, seja semeadora, colhedora, para não levarmos semente contaminadas, né, resistentes, de um local para outro. Primeiro ponto. O segundo é que essas plantas não são plantas daninhas em determinadas culturas específicas, não é só da soja, não é do milho, é do sistema todo, e durante o ano todo nós precisamos manejar essas plantas. O Brasil é um país que, em algumas situações, nós temos 2 até 3 safras por ano. Então nós temos que pensar de uma maneira mais holística, manejar essas plantas durante o ano todo. Ponto importante, controle cultural. O que seria o controle cultural? A cultura nos ajudando a controlar essas plantas daninhas, ou pelo menos suprimir, ou ajudar a conviver. Podemos pensar com acúmulo de palhada, é extremamente importante, cultura de cobertura, porque se o solo estiver coberto com uma cultura, com palhada, nós vamos estar evitando que as plantas daninhas tomem conta. Então, cobertura, manejo cultural é extremamente importante. Depois tem alguns métodos alternativos de controle que nós podemos utilizar. Controle mecânico, começa desde com a enxada, né? Apareceu uma planta ali, não vamos deixar ela disseminar, vamos arrancar. Tem alguns métodos que a gente roça algumas plantas, controla depois a sequência com herbicida e assim por diante. E por último vem o controle químico, que é a utilização dos herbicidas. Para evitar ou para a gente combater resistência, alguns pontos importantes. Primeiro, diversificação de produtos e diversificação de mecanismos de ação. O que significa? Não é jogar mais herbicida, pelo contrário, mas é jogar produtos diferentes ou de mecanismos diferentes, justamente para a gente não selecionar uma planta que vai ficar, ou que já está presente como tolerante ou resistente, e aumentar a sua disseminação. Então, quanto maior a diversificação, né, maior a heterogeneidade de controle químico, isso vai ajudar no manejo de uma maneira geral. Esses são os pontos fundamentais. Além de tudo, lógico, aplicar na hora correta, com planta daninha em estádio adequado, normalmente pequena, né? A gente utilizar boa tecnologia de aplicação e fazer os sistemas da melhor maneira possível. Hoje nós temos herbicidas que atuam na pré-emergência, com controle residual, na pós-emergência, depois que a planta nasceu, na pós-colheita, no controle outonal,
na pré-dessecação. Então, assim, são vários sistemas que a gente pode utilizar para manejo dessas plantas daninhas. E eu queria lembrar das principais espécies que estão infestando, né, as nossas lavouras, que são as que a gente está tomando mais medo, né, mais receio que ela aumente. Primeiro, são as principais, como eu falei para vocês, que são resistentes ao glifosato. Nós começamos lá com a azevém, mais no sul do Brasil. Aí depois nós temos a buva, que vai desde o Rio Grande do Sul também, praticamente até o Mato Piba, até a região central do Brasil. Aí depois tem o capim amargoso, uma gramínea de difícil controle. Aí nós temos ainda a clores, nós temos amarantos, que é uma planta que está começando a entrar, né, como planta resistente. Começou no sul, né, o amarantos híbridos. Tem um foco de amarantos palmeri, que está sendo relativamente bem controlado, mas está nos assustando. E o pé de galinha, que começou na região central do Brasil, né, com resistência ao glifosato e outros mecanismos, e também se espalhando no Brasil como um todo, né? Então, assim, essas são as plantas que a gente tem que tomar cuidado, basicamente porque já estão espalhadas em determinadas regiões do Brasil, resistentes ao glifosato e hoje com resistência a outros herbicidas. Então, a gente fala de resistência múltipla. E, de novo, né, repensando tudo isso, prevenir para não deixar entrar na nossa área, se entrar, utilizar as nossas práticas de manejo que começa com o controle cultural, a possibilidade do controle mecânico e a boa utilização do controle químico. Tudo isso dentro de um planejamento não só para a cultura, mas da propriedade como um todo durante o ano todo. É fazendo isso que a gente vai tentar conviver, minimizar ou evitar esse problema que nós estamos tendo hoje de plantas daninhas no geral nas nossas culturas de grãos, especialmente na soja. Bom planejamento, bom manejo para a gente ter um controle adequado, com custo razoável para a gente conseguir. Não vamos acabar com a planta daninha, porque isso é muito difícil, mas conviver de uma maneira adequada. É basicamente isso que a gente quer passar para vocês, a nossa experiência, e que é possível a gente vencer essa batalha. Não é fácil. Com muita informação, como nós estamos tentando passar para vocês, planejamento e tecnologia. É isso que a gente espera que a gente consiga para ter uma boa convivência, né, com essas plantas daninhas que estão dando tanta dor de cabeça para a gente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!